Só para a gente encerrar aqui rapidinho, eu queria abordar e repudiar também a situação do assessor do PT que foi agredido por bolsonaristas durante um ato de campanha aqui em Manaus. Pois é, o Jadir Augusto foi agredido, fiquei bem preocupada ontem, eu conheço o Jadir, ele me parece uma das pessoas mais equilibradas da esquerda, viu? Isso tem que ser registrado. O Jadir sempre buscou uma posição de muito equilíbrio, de muito respeito inclusive a liberdade de imprensa, que algumas vezes incomoda bastante alguns petistas, a gente é testemunha viva disso aqui. Porém, o Jadir não tem essa postura, é um homem muito equilibrado, de manifestações, alguém que usa muito na sua atuação de militância política, do intelecto. Ele não é alguém da agressividade ou da provocação. Não vejo isso no Jadir, nunca vi isso no Jadir. E eu fiquei muito preocupada quando disseram que ele tinha sido agredido, e depois eu vi a foto do Jadir ensanguentado, inclusive o Jadir não estava nem com uma blusa vermelha, estava com uma blusa azul do Caprichoso. E me mandaram a foto do agressor com uma barra de ferro, isso é inaceitável. Ele, ainda bem, passou lá por avaliação médica, me parece que está bem, fez o BO, né, foi ao IML também, e isso é inaceitável, e a gente tem falado disso, tem visto, infelizmente, outros registros nesse sentido, em outros estados, até de mortes. É terrível que nós estejamos disputando uma eleição, que muitas questões que são importantes para o Estado, inclusive no debate de ontem, não estiveram na pauta, não está na pauta dos candidatos e nas ruas, e também nos debates, o ódio, a violência esteja nesse ponto. Eu espero que isso seja o nosso ponto máximo e que a partir daí haja uma reversão. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nós não podemos aceitar esse tipo de eleitor e não devemos aceitar esse tipo de candidato. Isso não é eleitor, isso não é candidato. Essas pessoas, elas têm que ser tratadas dentro do que determina a legislação deste país. A legislação desse país não abona atos de violência de qualquer espécie e violência política ainda mais. Política é o meio para se resolver as questões de uma forma equilibrada, de uma forma de articulação, por meio do intelecto, ainda que nós não estejamos maduros o suficiente para fazer uso da política neste nível. Né? O nível no Brasil ainda é um nível muito baixo, mas é um nível, eu penso, que tem que ser visto como em construção. Nós estamos num ponto de construção. O país rejeita isso. O país rejeita isso, a gente vê na sua maioria. Ninguém aceita esse tipo de conduta. Nós temos que lamentar, temos que realmente não aceitar, condenar e esperar que as autoridades públicas desse Estado, as autoridades públicas, inclusive os candidatos de todos os lados que disputam a eleição, façam publicamente as suas manifestações exigindo uma punição séria para esse tipo de coisa. Porque, se não for assim, Jenny, Rafael, ouvintes, a impunidade, ela estimula, e esse é um Estado que já tem índice suficiente, marcas suficientes de violência, nós não precisamos de mais que isso. Não precisamos, nós precisamos de pontos de reversão. Então, cabe a todos nós condenar, não aceitar e pedir que haja uma punição séria e rápida em relação a esse tipo de atitude de agressão física, violência, por meio de qualquer forma, é condenável na política, na disputa eleitoral, pior ainda. Todo o nosso repúdio a qualquer tipo de violência e nosso repúdio a esse episódio que aconteceu aqui em Manaus e a tantos outros que vem acontecendo no país em relação à violência política. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Até a próxima. Até a próxima.